Hare Krishna, boa noite. Estamos aqui para esta aula que vamos falar sobre Janmashtami, tá? Só um minutinho aqui, tá certo? Então, eu vou cantar um pouco antes de começar a aula, tá? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Pradajana Ranjana Yashoda Nandana Pradajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Pradajana Ranjana Yashoda Nandana Pradajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então, vamos falar sobre o aparecimento de Krishna. Só quero ver direitinho se está tudo certo aqui, tá? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre o aparecimento de Krishna. Se descreve na Bhagavad Gita, né, que Krishna sempre, como está dito no quarto capítulo da Bhagavad Gita, né, Jada hi dharmasya gladir bhavati bharata abhyutanam dharmasya tada madam srijamya. Sempre for que haja um declínio, tá, das práticas religiosas, ou seja, do Dharma, tá, ó descendentes de Bharata, e um predominante aumento do Adharma, da irreligião, naquele momento eu mesmo apareço. E Krishna continua, ele diz, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sansthapanarthasya sambhavami juge juge.
que para o propósito, né, de salvar, de proteger os piedosos, não? E de eliminar os ímpios, bem como restabelecer os princípios da religião, eu próprio apareço milênio após milênio. Então, aqui, este verso da Bhagavad Gita, Krishna deixa bem claro o propósito de seu avatar. Tá? Então, geralmente, os avataras que aparecem no mundo material para este propósito de proteger o Dharma são encarnações do Senhor Vishnu, do Senhor Supremo. Dito que os avataras são expansões dos Purushas avataras, essa forma de Krishna que cria o mundo material. Mas Krishna, ele mesmo, no próprio Srimad Bhagavatam, há uma narrativa das diferentes encarnações de Deus, diferentes tipos de encarnações, encarnação para criar o mundo material, que são os Purushas avataras, as encarnações para estabelecer os princípios religiosos em diferentes momentos, os seus Lila avataras, os Yuga avataras, os Kalpa avataras, várias categorias. E depois de descrever essas diferentes categorias, descrever as principais dessas encarnações, porque, como o Bhagavata diz, que não é possível descrever todas as encarnações de Deus, assim como não é possível se contar as ondas do oceano. Então, de uma forma, as encarnações divinas não podem ser numeradas, entende? Mas, depois de descrever as principais, aí, essas encarnações principais, o próprio Srimad Bhagavatam, ele apresenta a posição de Krishna. Ete cha ansa, kala punsa, Krishnastu Bhagavansa, em todas as diferentes encarnações, ou são anshas, são expansões do Senhor Supremo, ou parte das expansões, são chamadas Shaktaveshas, são uma parte das expansões, uma parte do Senhor Supremo, às vezes encarna em almas piedosas, ou mesmo o Senhor vem para um propósito específico, se chama de Shaktavesha Avatar. Então, essas encarnações, Ansha, o Kala Ansha, foram enumerados, mas depois diz, mas Krishna não é este, Krishna não faz parte deste tipo de encarnação. Por isso é dito que Krishna é a suprema personalidade de Deus, por isso se descreve que o Senhor Supremo tem, como é Bhagavan, que esse é o aspecto último da verdade absoluta, ele tem todas as qualidades. É dito que ele exibe 100% das qualidades divinas, e essas qualidades divinas são enumeradas como sendo, por Goswami no Bhakti Rasamrita, assim, como sendo 64 qualidades. Só Krishna que exibe todas essas 64 qualidades. O Senhor Vishnu só exibe 60 dessas qualidades, e depois o Senhor Shiva, o Senhor Brahma só 54, não? E assim vai diminuindo. É dito que as almas, as divas, que também são expansões de Krishna, ela só pode exibir 50 das qualidades de Krishna e nem sempre plenamente. Então, portanto, a posição de Krishna. Krishna tem algumas expansões que são chamadas Swayamrupa. Essas formas de Swayamrupa, elas não são encarnações, são expansões, tá? Então, essas expansões, esses dois tipos de Swayamrupa, a característica delas, elas são 100% Krishna, tá? Essa expansão é Krishna como vaqueirinho em Vraja, em Vrindavana. Então, este Krishna, ela tem essa forma do Swayamrupa. E existem dois tipos de forma de Swayamrupa que Krishna exibe. Uma é chamado Prabhava. Prakasha é essa forma plena de Krishna, tá? Que é Swayamrupa, tá? E ele tem uma chamada Prabhava e outra chamada Vaibhava. A forma Prabhava, ele é igualzinho. É como quando Krishna se expandiu em várias formas para dançar com as golpes na dança da raça. Tá? Ou então como ele se expandiu em Dwarka para ficar
com cada uma das suas esposas, suas 16 mil esposas nos seus palácios. Dessas formas, elas são iguaizinhas. Ela tem plenamente. Agora, aí vem essa forma que é chamada Prabhava. Prabhava significa que ele manifesta todas as suas opulências plenamente. Agora tem Vaibhava, que ele manifesta não todas as opulências plenamente. Existe alguma diferença, por exemplo. É ele ainda, mas tem alguma diferença, por exemplo, outra cor. Por exemplo, Balarama é considerado esta forma que ele manifesta, ele não manifesta totalmente, ele é o servo de Krishna. E o outro também é Vasudeva, que é o filho de Vasudeva e Deva, que é também da mesma categoria de expansão como Balarama. Ele é o Krishna em Dwarka, ele não é o Krishna em Vrindavana, né? Então ele não manifesta as qualidades de Krishna em Vrindavana. Então é esse Krishna. E eu estou fazendo esse detalhe técnico dessa encarnação porque nós vamos agora falar sobre o nascimento de Krishna, e quanto a isso nós podemos ver que o nascimento de Krishna é muito esotérico. Existem várias formas de Krishna que são manifestas nessas encarnações, tá? Então só um minutinho, só vou ver um negócio aqui, tá? Então, tá, vamos ver. Então, eu vou me basear muito num trabalho, numa pregação que foi feita por alguns devotos, como, por exemplo, Gaur Govinda Maharaj. Ele fez uma narrativa muito bonita num livro que ele fala que Vrindavana encontra Mathura. Então, eu me inspirei muito nesse resumo que ele faz do nascimento de Krishna, e também muito no Sri Krishna Lila estava de Sanatana Goswami, que ele faz um resumo das atividades de Krishna, e também alguma coisa talvez nós possamos ler do 10º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 2, e 3 e 4, já tem essa descrição. Mas como são longas, eu não vou ler, eu vou tentar resumir todas as atividades, entende? Então, na verdade, se descreve que nesses 3 primeiros capítulos do 10º canto do Srimad Bhagavatam se descreve, tá, o aparecimento de Sri Krishna, tá? O aparecimento também ele é descrito de uma forma resumida também no Harivansa, tá? que é um livro que complementa o Mahabharata, e também num livro muito esotérico, muito especial de Srila Jiva Goswami, que é o Gopala Champu. Então, nessa literatura há uma descrição extensiva das encarnações de Krishna. Então, porque ouvir os passatempos de Krishna é auspicioso. Entende? Não existe um processo de nós desenvolvermos a nossa relação com Krishna se não for através do processo de Shrama, de ouvir os nomes, as qualidades, os passatempos. E aí, na medida que nós repetimos, esses passatempos se tornam mais presentes, aí o processo de lembrar. Então, todo o processo dos 9 processos de Bhakti, ele começa. Então, portanto, o processo de ouvir Krishna Katha, essas narrativas, começando com o nascimento de Krishna, ela vão, como o Srimad Bhagavatam mesmo explica, né? Srimvantam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanaha Hridanta Istorya Bhadrani Vidhunoti Surit Satam. Sri Krishna, a personalidade suprema da divindade, que é Paramatma, situado no coração de todos, é o benfeitor do devoto veraz, tá? E ele, assim como o Paramatma, em seu coração, purifica os desejos do desfrute material do coração do devoto, que desenvolveu uma ânsia, um desejo intenso de ouvir essas mensagens, essas atividades, tá? Que por si só são virtuosas quando elas são cantadas adequadamente, tá? Então, portanto, o Bhagavatam deixa bem claro que ouvir. Então, é o que nós vamos tentar fazer aqui. Eu vou tentar resumir toda a história do passamento de Krishna, tá? Uma narrativa bem curta, tá? Porque Krishna vem, tá? Então, essa é a questão, tá? Então, o Bhagavatam afirma que ouvir, tá? Os Lila Kathas, Krishna Kathas, tá? A narrativa dos passatempos de Krishna é
super auspicioso, como foi lido nesse verso. Se você vê, se você ouve com plena fé e atenção concentrada, toda a contaminação do seu coração será purificada. Isso é explicado num verso mais para frente do chamado desse 10º canto também, que diz que aquele que ouve com fé, com fé plena, as narrativas confidenciais e íntimas do relacionamento de Krishna com seus associados mais íntimos, gopis, toda a luxúria, toda a contaminação do coração é purificada. Mas não basta ouvir se você não tem esta fé, se você não tem essa ânsia de ouvir essas narrativas, e você não entende que Krishna é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, então o efeito não vai acontecer. Então, ouvir com fé, ter a ânsia de ouvir essa atividade, sabendo que são atividades do Senhor Supremo, isso tem o efeito de purificar. Tá? Então, a morada de Krishna é o céu espiritual. E essa morada é chamada de Satchitananda Maya Dhamma. Aquela morada que é Satmaya, Sanmaya, Chinmaya e Anandamaya, tá? Plena de eternidade, plena de conhecimento e plena de bem-aventurança. Essa é a natureza da morada de Krishna. Então, ali, Krishna está ocupado, absorto na sua lila, nos seus passatempos transcendentais, especialmente na dança da rasa lila. Então, por que, se Krishna está lá desfrutando do mundo espiritual, a sua natureza, por que ele viria aqui no mundo material? Se o mundo espiritual dele já é pleno, perfeito, o que esse mundo material tem para oferecer a Krishna? Então, essa pode ser uma pergunta que as pessoas podem fazer, não? Tá? Porque esse mundo material é o oposto, ele é assá, temporário, é atita, cheio de ignorância, ele é Ananda, ele é Nira-Ananda, é Nir-Ananda, ele é desprovido de bem-aventurança, tá certo? Então, portanto, por que Krishna viria aqui? Tá? Então, essa é a grande pergunta. Que negócio Krishna tem com o mundo material? Tá? Então, nós podemos ver que Krishna vem aqui muito simples, como ele diz no Bhagavad Gita, não? Ele é Suridhan Sarvabhutanam. Ele é o bem-querente de todas as entidades vivas. Sendo o bem-querente, o único bem-querente de todos os seres, ele se preocupa em vir nesse mundo material. Porque desde tempos imemoriais, tempos que se perdem, não podemos identificar, nós, almas condicionadas, Jivatma, esquecemos de Krishna e, portanto, estamos capturados, estamos presos nas garras de Maya. Mas Krishna não esquece de nós. Tá? Krishna, ele é o nosso bem-querente. Então, porque ele é o bem-querente, ele sempre está atrás de nós. Ele sempre quer cada um de nós. Nós todos, cada um como seus filhos, Krishna sempre quer cada um de nós. Então, portanto, ele vem, tá, em muitas encarnações para diferentes propósitos de misericórdia para as almas condicionadas na ignorância, junto com seus associados, tá? Ele vem, entende? Ele já está aqui como Paramatma, cuidando de nós o tempo todo, mas ele ainda não se manifesta como o Salvador. Ele não manifesta a sua lila para ser objeto da nossa meditação e, portanto, purificar a nossa contaminação. No momento, nós estamos ouvindo as contaminações desse mundo e, portanto, a lila, ela atua como antídoto, assim como o veneno de uma cobra mata uma pessoa picada, esse mesmo veneno administrado como um soro antiofídico cura. Então, de uma forma, as narrativas, os passatempos, as atividades do Senhor Supremo vai vir como antídoto para nos curar da doença causada pelo apego às atividades mundanas que são frutos dos gunas, dos modos da natureza material. Tá? E, portanto, Krishna vem, né? O propósito dele é revelar esses passatempos e esses passatempos
pela misericórdia dos grandes devotos, como Vyasadeva, ficam narrados em literatura transcendental, literatura védica, para que nós possamos nos purificar. Krishna é nosso eterno mestre, e a nossa posição é o seu eterno servo. Então, portanto, Krishna vem devido ao seu que é chamado Kritartha, o propósito de desfrutar os seus passatempos de uma maneira que nós, mesmos dentro desse mundo material, possamos ouvir esses passatempos e purificar a nossa mente. O Srimad Bhagavatam vem exatamente para isso. O Srimad Bhagavatam se apresenta como um comentário natural do Vedanta Sutra para purificar a nossa ilusão, estabelecemos a nossa posição. Mas este comentário filosófico que o Srimad Bhagavatam estabelece toda a filosofia do Vedanta nos diferentes cantos, aí a pessoa se purifica. Aí ela pode ouvir essas narrativas com a atitude correta, com esta fé e livre de qualquer inveja. E aí, por isso é dito que os passatempos de Krishna têm dois efeitos. Aqueles passatempos de Krishna, das suas encarnações, para estabelecer o Dharma, proteger o Dharma, manter esses passatempos, criar o mundo, manter o mundo, ele nos purifica. Porque aí nós entendemos que não somos Deus, somos servos, e existe um Deus supremo. Então, assim, essa reverência purifica a nossa inveja, e aí, purificado, na associação dos devotos, nós podemos apreciar, ouvir narrativas de Vraja, essa narrativa do mundo espiritual. E aí, com fé, purificado, essa narrativa nos tem. Então, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre essa narrativa, começando do nascimento de Krishna até. Então, no Gopala Champa, esse livro de Jiva Goswami, ele descreve que na assembleia de Nanda Maharaj tinha dois poetas, um chamado Snigdha Kantha e outro chamado Madhu Kantha. Então, eles diariamente cantavam canções. Um dia eles começaram a cantar a história de como Nanda Maharaj obteve um filho. Tá? Com a meta de obter um filho, Nanda Maharaj executou muitos sacrifícios, mas ainda assim, filho nenhum aparecia. Tá? Então, os residentes de Vrajabhumi, que eram todos seus amigos, também fizeram um voto junto com Nanda Maharaj, tá? Para ajudá-lo a obter o filho. Ainda assim, nem o filho vinha. Então, mãe Yasoda Mati, a esposa de Nanda Maharaj, então, também ela ficou muito, assim, estressada, muito, muito triste. Entende? E, portanto, ela parou de comer. Ela começou a jejuar, tá? Sentada, sem se mexer, com a cabeça baixada, chorando, soltando lágrimas, sem parar. Entende? Então, vendo essa condição de sua esposa, Nanda Maharaj, ficou muito triste, muito perturbado, e consolou ela de várias maneiras. Tá? E falou, o que a providência desejar vai acontecer, não se preocupe, minha esposa. A sua esposa disse, e a Yasoda Mata então disse, meu querido esposo, eu vou dizer a você o que eu estou pensando no meu coração. Tá? Então, ela disse, eu executei muitos sacrifícios e fiz muitos votos, mas eu não executei um voto particular, que é chamado de Dwadasi Paramavrata. E, portanto, quero executar esse voto. Então, Nanda Maharaj chamou seus sacerdotes, falou, não, vamos fazer esse voto que está faltando, assim talvez nós possamos ter um filho. Então, Nanda Maharaj e Yasoda executaram este vrata, muito austero, por 1 ano. Tá? Então, começaram a executar este vrata, né? E aí, como resultando dessa austeridade, o senhor Hari apareceu, o senhor Vishnu apareceu, tá? E ficando muito satisfeito com Nanda Maharaj e desculpe, Deva, eu estava falando em Yasoda, mas é Deva aqui. Desculpe, é o meu erro aqui. Entende? Não, é Nanda Maharaj e Yasoda, desculpe, eu estou confundindo aqui com Vasudeva e Deva. Então, Nanda Maharaj
falou para ele: eu estou muito satisfeito. Com o seu voto de você e Yashoda, você deseja um filho e esse desejo será satisfeito, tá? Esse desejo será satisfeito. Em cada kalpa, em todos os kalpas, que o kalpa é exatamente um período da vida de Brahma. Brahma vive 100 anos, e cada ano tem 12 meses, e cada mês tem 30 dias, e um dia é chamado um kalpa, tem um período da vida de Brahma, tá? Então, em cada kalpa, eu vou aparecer como seu filho, tá? Eu vou manifestar o meu passatempo infantil na sua casa, tá? Então, todo dia você vai ver meus passatempos e você será muito feliz. Então, Nanda Maharaj, o senhor apareceu em Nanda Maharaj num sonho, tá? Então, ele acordou do sonho que o senhor tinha aparecido para ele, e era de manhã, os pássaros estavam cantando, então ele decidiu tomar um banho no rio de Yamuna, junto com sua esposa Jasodamati. E assim, ele levou muita riqueza, opulência para dar de caridade para os brahmanas e para os munis, pelos sábios, né, que encontrasse no caminho, tá? Então, assim, eles tomaram seus banhos, satisfazeram todos os sadhus, e todo mundo ficou feliz, e eles gritavam: Jaya Nanda Maharaj, Jaya Jasodamani, que Jaya. Então, ele voltou com sua esposa para casa, tá? Para adorar o Sr. Vishnu, e assim ele satisfez os brahmanas da sua assembleia, tá? Então, essa narrativa que está sendo descrita por Sniga Kanta continua dessa forma. Eu estou descrevendo essa parte que está no Chapala. O que eu estou lendo aqui é essa narrativa do nascimento de Krishna, tá? É descrita no Gopala Champu. Tá? Snigdha Kanta continua. Assim, então, num certo momento, os porteiros vieram até Nanda Maharaj e informaram que uma brahmacharini, tá, tinha chegado. Ouvindo isso, ele se levantou e deu as boas-vindas a ela, lavou os pés dela e adorou ela. E a Yasodamati começou a chorar e lavou os pés desta brahmacharini tapasui, desta saduini, né, dessa grande devota brahmacharini, né, renunciante. Então a asceta pegou, tomou Yashoda no colo, não abraçou ela no colo, tá? E colocou a mão na cabeça de Yashoda, tá? E abençoou ela, dizendo: minha querida rainha, logo um filho nascerá de você, tá? Ouvindo isso, todos os vaqueiros gritaram: que Nanda Maharaj, que Jaya, Yashoda, que Jaya. Então, o irmão de Nanda Maharaj, o pai Nanda, ouviu as notícias e ficou muito feliz e disse: a floresta de Gokula será agora um lugar de peregrinação. Tá? Então, ouvindo essa profecia desta Brahmacharini, né, entende? Todos os habitantes de Vrindavan ficaram felizes e ofereceram reverências a ela e ofereceram uma casinha, uma choupana muito bonita para ela residir durante um tempo ali com eles. Tá? Então, dessa forma, Snigdha Kata continua a narrativa. Ele diz que logo depois, entende? Snigdha Kata, ele pergunta ele diz: meu querido irmão Madhukanta, porque são dois poetas, não? Diga-me como que Krishna veio para o ventre de Yasodamata. Então, Madhukanta, na noite de lua nova, né, que é chamada Krishna Prapati, o primeiro dia da quinzena lunar do mês de Maga, Nanda Maharaj teve um sonho. Ele viu um bebê azulado movendo no céu, então ele viu uma garota, uma menina de cor dourada, tá? De complexo, todo brilhante. Então, tanto o menino negro como a menina dourada, esses dois bebês que ele viu, entrou no coração de Nanda Maharaj. Tá? Eles entraram no coração de Nanda Maharaj. E daí, do coração de Nanda Maharaj, eles
tanto o menino como a menina se transferiram para o ventre de mãe Yashoda. Tá? Então, aí, dessa maneira, Yashoda ficou grávida, né? Ela ficou grávida e ouvindo essa notícia, todo mundo em Vrindavana ficaram bem-aventurados, cheios de bem-aventurança, e todo dia faziam festivais comemorando isso sem parar, não? Então, Nanda Maharaj dava muita caridade, e assim, gente. Então, depois de 8 meses da gravidez, um astrólogo disse a eles, no 8º dia da quinzena escura do mês de Bhadra, uma criança vai nascer no Titi, no dia lunar mais auspicioso. Tá? Então, nesse dia, né, uma criança será, entende? A enfermeira, né, a babá da família, né, disse: a criança vai nascer hoje. Entende? Imediatamente se organizou uma maternidade ali, entende? Totalmente decorada com joias e flores para o evento, não, do nascimento da criança, não? Então, guirlanda de flores, etc. Entende? Então, e assim, todas as golpes ficaram acordadas de vigília à noite, mas devido à influência da Yoga Maya, a energia espiritual de Cristo. Yoga Maya é aquela que faz todos os arranjos de bastidor. Yoga Maya é a contra-regra do mundo espiritual. Contra-regra. Ela organiza todos os cenários, todas as atividades, todos os papéis de todos. Ela coordena isso. Yoga Maya é a energia espiritual de Krishna. Entende? Então, Yoga Maya fez todos os arranjos para que nessa noite todo mundo caísse dormindo. Então, todos adormeceram nessa noite, não? Tá? Então, quando a criança, ou as crianças que estavam ali nasceram, todo mundo estava dormindo quando Krishna nasceu. Tá? Mesmo Yashoda, que estava dando a luz, ela deu a luz dormindo. Ela não acordou para dar a luz. Tá? Não houve nenhuma dor do seu parto. Tá? Sem nenhum. E Yashoda Mata deu a luz a Krishna, a suprema pessoa divina. Tá? Essa criança era Putrarana, como o filho, como uma joia. Tá? Então, nesse mesmo momento em que Yashoda estava dando a luz a Krishna, em Vrindavana, em Mathura, dentro do calabouço de Kamsa, Devaki também deu nascimento a uma criança. Tá? Isso é descrito também no 10º canto do Srimad Bhagavatam. O Senhor Hari apareceu em Mathura em sua forma de 4 braços. Podemos ver que este Krishna, Devakinandana e Vasudeva, ele é uma expansão do Krishna de Vrindavana. Não é que Krishna é uma encarnação, uma expansão de Vishnu, ou muito pelo contrário. Este Krishna que nasceu em Mathura era essa forma de Vishnu. Tá? E ele apareceu exatamente nesses 4 braços, tá? E uma coroa na sua cabeça, e armas, e objetos como búzio, como a flor de lótus, como a massa, e o disco, o Sudarshana ali, né? Entende? E também seus brincos, que é chamado de Kanaka Kundalakana, brincos de tubarão, brinco na forma dourados, não? Apesar de a noite estar muito escura e muito fria, tá? Pela refulgência que veio do corpo do Senhor, todo mundo ficou aquecido e iluminado. Então, vendo esta maravilhosa criança, Devaki prestou reverências de mãos postas e ofereceu prece. Então, Vasudeva imediatamente tomou seu banho. Como? Aí você pode perguntar, como ele tomou banho se ele estava dentro do calabouço, dentro da prisão? Tá? Ele fez isso meditando, então, chama-se Manasa Snana. Você medita que você está tomando banho. Então, o processo de Bhakti é tão potente que, se você não tem condição de executar as atividades físicas do serviço devocional, de serviço, de cozinhar, de adorar, você pode sentar e visualizar
fazer, chama-se visualização criativa, você visualizar, imaginar que você está fazendo aquelas atividades. Então, esse tem o mesmo efeito, porque a mente é mais poderosa que o corpo, fica os sentidos. Então, portanto, quem tem essa capacidade de controle de meditação, através desse processo de samadhi, de fundir a mente naquele objeto, você consegue as perfeições. Tá? Então, da mesma forma, ele pôde tomar banho através de meditação, Manasa Puja. Ou melhor, desculpe, Manasa Snana. Tá? Também somente ele observou um grande... Ele também imaginou que ele estava dando caridade, fazendo festa. Ele não podia fazer nada, mas ele sentou ali meditando, ele estava dando caridade aos brahmanas, executando rituais para comemorar o nascimento do Senhor Hari. Tá? Mentalmente ele estava dando vacas em caridades a todos, dinheiro, tudo, joias, etc. Tá? Então, da mesma forma, como Devaki, ele também ofereceu prece ao Senhor Narayana. Então, aí o Senhor Narayana, que tinha aparecido ali, vindo do ventre de Devaki, nessa forma de 4 braços, disse para ele, tá? Entende? Ele ficou muito feliz, tá? Entende? Então, ele disse para Vasudeva, imediatamente, leve-me contigo para Vraja Gokula, entende? E coloque-me nos braços de mãe Yashoda Mata. Tá? Ouvindo isso, Vasudeva ficou muito feliz. Então, pela maravilhosa vontade do Senhor Hari, aqueles que estavam guardando, os guardas da prisão, todos eles também adormeceram. Viu? Nessa noite estava todo mundo dormindo, porque Yogamaya estava muito ocupada, fazendo todo mundo dormir. Então, aí... Imediatamente, todos caíram em um sono profundo e todas as algemas, as correntes, os cadeados, as portas da prisão, todos se abriram, tá? Assim como por encanto. Não? E assim, Vasudeva deixou a prisão de Kamsa, tá? E Yashoda Mata, nesse momento, que isso estava acontecendo, ela já tinha dado à luz. A Krishna agora estava dando à luz a uma menina. Como ela não acordou, então ela deu à luz as 2 meninas dormindo, a menina e a menina dormindo. Então aí ela deu à luz a menina, tá? A filha. Então quando Vasudeva chegou nas margens do rio de Yamuna, porque Gokula é do outro lado de Mathura. Mathura tem uma região assim, e imediatamente do outro lado é Gokula. Gokula é o lugar onde Nanda Maharaj morava, e depois de algum tempo ele mudou com todos os pastores para Vrindavana. Então, Vrindavana fica mais em outra direção. Então, entre Mathura e Gokula existe o rio de Yamuna. Então, aí ele chegou na margem do rio de Yamuna e o rio de Yamuna estava cheio, havia uma enchente, tá? Bem forte. E a água estava muito alta, e as terras nas beiradas, nas margens, todas inundadas. E ele pensou, como então eu vou cruzar agora o Yamuna para ir a Gokula? Então, aí, nesse momento, Vasudeva viu Yogamaya de escondida, né? Ele não sabia que era Yogamaya, mas Yogamaya apareceu na forma de um chacal. Tá? Um chacal, um animal selvagem, um chacal, tá? E uma chacal fêmea, né? Uma fêmea do chacal, e esta fêmea do chacal começou a cruzar o rio, e na medida que ela entrava no rio, o rio ia se abrindo. Aí Vasudeva seguiu aquela chacal, e, portanto, conseguiu cruzar o rio sem se molhar, até finalmente ele chegou no quarto de Nanda Maharaj e Yashoda, e assim ele colocou seu filho, o Devakinandana, Vasudeva, seu filho, no braço de Yashoda Mata e tirou a menina que estava ali no braço dela e trocou ela. Então, ouvindo essa narrativa, Snigdha Kantha disse, o que é isso? Yashoda Mata deu à luz a um filho e uma filha. E Vasudeva pegou a filha. Tá? O que aconteceu com o filho? Então,
Então, se Krishna tinha nascido ali e Vasudeva foi lá para trocar o filho de Yasoda com o filho dele e tinha uma menina, e o filho que tinha nascido antes da menina, o que aconteceu com ele? Então, Madhu Kantat responde essa pergunta de Snigdha, que é o seu irmão, né? Esse é um tema muito esotérico. Esse é um tema muito confidencial, tá? A filha de Yasodamata era Sakshat Yogamaya. Era a própria encarnação de Yoga Maya, tá? Pela potência dela, pela sua potência, Yoga Maya manteve o filho de Nanda e Yashoda escondido. E Vasudeva não pôde vê-lo, tá? Ele só lhe foi permitido, pelo arranjo de Yoga Maya, ver a menina, tá? Então, aí o filho de Nanda e Yashoda, que é, como eu estava explicando no começo da aula, Swayam Bhagavan, tá? A suprema e original personalidade da divindade, Etechanta Kala Punsa Krishnastu Bhagavan Swayam, tá? Nanda Nandana Krishna, Yasoda Nandana Krishna portanto, Swayam Bhagavan. E todos os avataras são suas porções plenárias e partes de suas porções plenárias, Ansha ou Kala Ansha, parte das porções plenárias. Então, do ventre de Devaki surgiu uma forma de 4 braços de Vasudeva, que é como eu estava explicando, um Prabhava Prakasha. É uma expansão de Krishna como alguma coisa menos. Tá? Ele está na categoria, ele não está na categoria de Krishna com a 64 plena qualidade. Ele tem um pouquinho menos dessas qualidades. Portanto, é dito que as expansões, os prakashas, que são as expansões pessoais de Krishna, diretas de Krishna, aquelas que são plenas quando ele é igualzinho, não como eu já expliquei na dança da raça, mas quando ele tem uma pequena diferença. Então, este Krishna de Mathura, de Dwarka, que é o Senhor Jagannatha, ele é uma manifestação exatamente Prabhava Prakasha de Krishna, tá? Então ele tem algo menos, tá? Krishna tem 2 tipos de expansão: Prabhava Prakasha e Vaibhava Prakasha, tá? Na categoria temporária de Prabhava vêm as encarnações Mohini, Hansa, Shukla, e na categoria eterna vem Dhanvantari, Rishabdeva, Vyasa, Dattatreya, Kapila. E o que é chamado de Vaibhava Prakasha são parcialmente poderosos, tá? Nessa categoria vem Kurma, Matsya, Nara, Narayana, Rishi, Varaha, Hayagriva, Krishnagarva, Baladeva, Yagya, Vivu, que são formas de Vishnu, tá? Quando o Swayam Bhagavan, Krishna, vem todas as suas porções, todos os seus anshas, suas expansões, suas emanações, ou parte das suas emanações, também vem dentro dele, tá? O filho de Vasudeva é Vasudeva, uma forma de 4 braços do Senhor. Vasudeva é uma porção plenária, ele é um ansha de Krishna, tá? Então, quando Vasudeva, o pai dele, colocou seu filho no colo de Yasoda, este Vasudeva entrou, se fundiu e voltou e entrou, assim como ele emana de Krishna, ele voltou para a origem. Por isso é dito, ele é um ansha e Krishna é um anshi. Krishna não é ansha de nada, ele é a origem de todos os anshas. Então, o ansha voltou para o seu anshi. Aí, este Krishna Vasudeva entrou no corpo de Krishna e ficou ali até que ele voltou para Vrindavana, quando a Krura veio buscar Krishna para levar para Mathura, e lá ele matou Kamsa. É esse Krishna que saiu do Krishna Ansha, que estava lá em Vrindavana, e este Krishna ficou escondido no coração dos habitantes de Vrindavana. Por isso que Krishna
Ouvindo, ele não sai nunca de Vrindavana. Então, o que saiu de Vrindavana é exatamente essa expansão deste Krishna, expansão. Tá claro? Então o que acontece? Pela atividade de Yogamaya, Vasudeva não pôde compreender nada disso. Não entendeu isso. No Harivansa está descrito que o Senhor manifestou simultaneamente 2 nascimentos em 2 lugares. O Harivansa explica isso. Garbhakale Tvasampurne Ashtame Nasite Strial Devakita Yasoda Cha Sushubate Samantada. No 8º mês de gravidez, que é considerado a Sampurna, incompleto, e a Soda e Devaki, ambos deram nascimento na mesma hora. Então, logo depois disso, gente, Yasoda deu nascimento, depois de Krishna ter nascido dela, a uma filha Yogamaya. A Yogamaya é uma porção, tá? Mahamaya é, assim como Vishnu é uma expansão de Krishna, Mahamaya, que é considerado como sendo a Sandhini Shakti, a potência existencial de Deus, é uma expansão de Yogamaya, que manifesta a natureza de Samvit Shakti, de conhecimento, e também de Ladini Shakti, como uma expansão de Shrimati Radharani. Tá? Então, Mahamaya é uma porção de Yogamaya, e ela também veio lá para ajudar no aparecimento de Krishna, tá? Vasudeva levou essa Mahamaya. Então, o que aconteceu? Yogamaya nasceu ali. Vasudeva pegou a expansão de Mahamaya e também levou, mas Yogamaya ficou ali em Vrindavana também, entende? E levou ela para Kamsa, né? Que Kamsa teria que apresentar a criança que é do 8º nascimento, não? Entende? E deu a Kamsa. Enquanto que Yogamaya permaneceu escondida em Vrajabhumi, em Vrindavana, dessa maneira está declarado que o 8º filho era uma filha, não um filho, e Kamsa dessa forma foi enganado. Então, dessa forma, Madhukanta continua a descrever, né? Quando Mãe Yasoda deu nascimento a Krishna, todos estavam dormindo, todo mundo dormiram profundamente a noite inteira. Então, na manhã, bem cedinho, quando o sol surge, o Senhor Hari começou a chorar. Uá! 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 Então, todo mundo acordou com o choro da criança. E a Yasoda também acordou, ela viu seu belo filho, vendo esse filho maravilhoso, belíssimo, e a Yasoda completamente mergulhou num oceano de bem-aventurança. Ela não conseguia nem pensar no que fazer. Ela soltava lágrimas de bem-aventurança e amor, de seus seios jorravam leite. A criança recém-nascida estava no colo de Yasoda e olhando bem-aventuradamente para ela. A voz de Yasoda ficou abafada de prazer. Ela não pôde falar por muito tempo, simplesmente chorava, soltando lágrimas de amor. Até aquele dia, Yasoda, ela somente tinha cuidado do filho dos outros. Mas hoje ela estava cuidando de seu próprio filho. Então, lágrimas fluíam sem parar de seus olhos e leite fluía sem parar de seus seios. Todo o seu sari ficou branco, completamente inundado de leite e lágrimas. Várias vezes, Yasoda Mata parecia bela como o rosto que parece uma lua de seu filho. Todas as enfermeiras, as babás, as vaqueiras, as vaqueirinhas acordaram ouvindo o choro da criança recém-nascida. Então todo mundo veio e disse: não é uma menina, é um menino. E a Yasoda deu a luz ao menino. Então todo mundo ficou muito feliz e bem-aventurado. Era como se Gokula, Vrajabhumi, tivesse
mergulhado, tivesse sido inundado por um oceano de bem-aventurança. Todos os vaqueiros, as vaqueiras, vieram correndo para o quarto de Nanda Maharaj para ver a criança recém-nascida. Os semideuses. Então, os semideuses apareciam também e disfarçados de pessoas que traziam presentes. E no céu começou a tocar tambores cantando Haribol, Haribolo, 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 Haribola. Então, os 14 sistemas planetários ressoavam com o som de Haribol, Haribol, Haribol. Então, nos planetas celestiais, as Devanaris, as esposas dos semideuses, começaram a jogar flores em cima de Vrindavan. Todas as pastoras e os pastores, os vaqueiros e vaqueiras, estavam dançando, abraçando uns aos outros com amor e afeto, e todos eles mergulhados, afundando no oceano de felicidade. Imediatamente, Nanda Maharaj tomou banho de acordo com os ritos védicos. Então, ele executou a cerimônia chamada Jata Karma Samskara, a cerimônia purificatória do nascimento de uma criança. Entende? Os brahmanas vieram e pronunciaram Swastivachana, preces védicas de auspiciosidade. Não? Muitos músicos vieram tocando seus instrumentos, o som dos tambores, bridangas, cartas e outros instrumentos musicais ressoaram por todos os 3 sistemas planetários. Os 3 sistemas planetários ficaram completamente tomados de felicidade suprema. Mahananda! Prithvi Devi, a deusa da terra, que estava muito distressada, estava sofrendo muito até aquele momento devido ao sobrepeso dos asuras e demônios que estavam assim multiplicando cada vez mais na terra. Agora esses demônios iriam ser mortos e, portanto, Prithvi Devi seria aliviado deste peso. Então, todos os sadhus, Vaishnavas, Brahmanas ficaram muito felizes. Então, quando Nanda Maharaj veio, todos os pastores e pastoras disseram: Nanda, venha ver seu belo filho. Então, Nanda Maharaj, assim, alcançou a perfeição nesse nascimento depois de muito tempo. Então, e eles que falavam. E, portanto, ele agora, venham vê-lo, ele que é afortunado depois de ter tantos nascimentos, agora ele foi afortunado. Venha ver o rosto de lua de seu filho. Então a notícia se espalharam logo por toda Gokula. Todos os vaqueiros e vaqueiras de outros lugares longe chegaram correndo até o lugar de Nanda Maharaj. Nandira Mandiri Gayala Ila Daya Hate Badi Kandevara. Todos os vaqueiros com varas, com bastões em suas mãos, em seus ombros estavam carregando muito grande peso em ambos os extremidades do bastão. Eles vinham dançando, oh Nanda, e eles cantavam, oh Nanda, que boa fortuna excelente você teve. Então, assim, vendo o rosto belo de Lote, de seu filho, Nanda Maharaj ficou bem-aventurado e dançava sem parar. Em todas as direções vinham pastores, vinham habitantes de Gokula, todos batendo palmas, dançando, todo mundo estava assim completamente tomado de bem-aventurança. Até mesmo nos planetas subterrâneos, os planetas inferiores, entende? Que é Patala, os 7 sistemas de Patala Louca. Entende? Nesse sistema, até mesmo os moradores que são as nagas, os seres reptinídeos que vivem nesses mundos inferiores, começaram a dançar, não saber dentro de suas moradas. Então, a mãe Yashoda, então, dançava. Shiva dançava, Brahma dançava, Indra dançava, todo mundo, dos demônios aos deuses, todos não conseguiam evitar. Dançavam e dançavam. Então, portanto, todos os vaqueiros chegaram trazendo presentes de iogurte, cúrcuma, goruchana, um tipo de
de pigmento amarelo, e Nanda Maharaj, Nandarani, que é outro nome de Yashoda, que é a esposa de Nanda Maharaj, ela adquiriu toda a boa fortuna e auspiciosidade, pois hoje ela obteve Nila Mani, aquela joia azul, como o seu filho. Jai Shri Krishna Janmastami Titi Mahamahotsava Ki Jai, Bhadra Krishnastami Titi Ki Jai, Bhagavan Krishna Avirbhava Titi Ki Jai, Vrajendra Nandana Krishna Avirbhava Titi Ki Jai, Sri Nanda Nandana Yashoda Nandana Krishna Ki Jai. Então aqui eu li este resumo aqui, que foi compilado por Guru Govinda Maharaj num livro muito bonito, né, que é Mathura Encontra Vrindavana, que foi uma narrativa mais assim viva que eu encontrei, porque lendo o Bhagavatam seria muito longo, nós não iríamos conseguir ler tudo, então eu escolhi fazer uma leitura simples. Então nós temos ainda algum tempinho, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, eu posso responder. Então eu vou dar uma olhadinha aqui, os presentes, se alguém fez alguma pergunta, tá? Gostaria de agradecer a equipe aí do Mayapur TV Brasil, não, entende? Pela oportunidade, não, de poder, assim, estar dando essa palestra, não? Hare Krishna, entende? Então, obrigado a Daniele, né? Que, alguns têm nome espiritual, mas eu não estou me lembrando, então eu estou lendo o nome que está aqui, tá? Depois a Haladhara Devidasi, Hare Krishna, obrigado. Marina Yando Timoura. A Marina! A Marina! Haribo, boa noite. Tá. O Luciano, né? Haribo, meu aluno dos cursos. A Mataji Krishna Puja Devidasi, Hare Krishna. Mataji Bhaktirasa Devidasi. Amélia Campos, a minha esposa, Kesha Rukmini. Raghavananda Dasa, tá? Eu estou, assim, agradecendo a presença, e na medida que surgir uma pergunta, eu vou responder, tá? E quem não fez pergunta ainda, pode fazer as perguntas, talvez dê tempo ainda. Reverências a todos os devotos, a Paola Simões, Manjari Bhava Devidasi, Hare Krishna, Janmastami Ki. Depois tem o Edefrihoff, eu não sei quem é, mas Hare Krishna, Lokasakti, o senhor saberia explicar como Vasudeva e Deva, que puderam ter tantos filhos, mesmo sabendo o que ele aguardava? Quem eram essas personalidades que foram mortas por Kamsa? Tá. Então, é dito que esses irmãos que Krishna teve, existem algumas histórias nos Puranas mesmo, que descrevem que eles foram pessoas, semideuses mesmo, que foram amaldiçoados, entende? Para que pudessem ser, assim, mortos dessa maneira, para adiantar, para serem parte do processo, do esquema do aparecimento de Krishna, porque a profecia é que Krishna apareceria como o oitavo filho, e é interessante que ele apareceu também no oitavo Titi do mês lunar, que é Janma Ashtami. Ashtami significa o oitavo dia. Então, eles são associados de Krishna, que vieram ajudá-lo para preparar o aparecimento. Então, se Kamsa não tivesse sido cruel, Krishna não viria. Então, nós temos que entender que a lila de Krishna, ela acontece de acordo com o plano de Krishna. Essa é a diferença. As atividades das entidades vivas condicionadas, elas estão dentro do karma, e o karma acontece sobre a influência dos gunas. Mas Krishna não está sujeito aos gunas. Krishna é nirguna. As suas atividades também não estão sujeitas aos gunas. Seus passatempos, elas são lila. Essa é a diferença entre lila e karma. Karma são atividades impulsionadas pelos gunas, lila são atividades para dar prazer a Krishna. Mesmo os passatempos de Krishna, matando os demônios, tudo estão dentro do projeto das lilas de Krishna para ele aparecer. E essa encarnação, apesar de Krishna, junto com Krishna veio o Senhor Vishnu, e, portanto, não podemos dizer que essa encarnação
de Krishna não é uma encarnação de Vishnu, porque o aspecto de Vishnu também veio, então também tem a encarnação ali. Mas, junto com essa encarnação secundária de Krishna, veio a encarnação primária, que é Bhagavan. Então, esses associados, que inclusive esses irmãos que, de Krishna que foram mortos, não, eles, todos eles se libertaram, certamente. Eles estavam fazendo parte do esquema de Krishna, tá certo? Eu, no momento, não estou me lembrando do nome dessas pessoas, que são encarnações de algum semideus, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Tá, não tem perguntas mais, mas eu aguardo um pouquinho. Se alguém quiser fazer mais perguntas, nós podemos responder essas perguntas para nós encerrarmos a nossa aula, né? Sem perguntas, nós vamos continuar. Tá? Então, vai haver uma sequência, né? Nos próximos dias, vai ter outros oradores que vão falar sobre as outras atividades de Krishna, entende? Nessa semana de Janmashtami, tá? Espero que eu tenha contribuído para que nós possamos se beneficiar desses tópicos, ouvindo sobre esse tópico do nascimento de Krishna, a lila de Krishna, para purificar o nosso coração. Então, portanto, por isso que nós vamos entender que o movimento da consciência de Krishna, ele tem como finalidade de fazer com que nossa atenção, o nosso interesse por atividades mundanas, por contos mundanos, histórias mundanas, seja substituído por ouvir as histórias, as lilas, os passatempos de Krishna, e assim a nossa consciência se purifica. Essa é a graça de Krishna, é inconcebível. Nós não podemos compreender Krishna jamais, porque ele é infinito, ele é ilimitado. Como que o limitado pode compreender o ilimitado? Mas porque ele é onipotente, ilimitado, ele até pode permitir que o que não pode ser feito do nosso ponto de vista aconteça. Ele se torna objeto da nossa meditação. Então, esse é o mistério das suas encarnações, do seu aparecimento. Especialmente este aparecimento de Krishna, da suprema personalidade de Deus, suprema personalidade da divindade, que vem para exibir esses passatempos. Porque se ele não exibisse esses passatempos, nós não íamos conhecer as qualidades de Deus, nós não íamos nos atrair por ele, nós não íamos amá-lo. Então, assim, ele vem dentro dos nossos limites, na deidade, nas suas atividades, para purificar a nossa consciência, e assim nós possamos alcançar o estado de amor por Krishna, seguindo o passo dos seus associados que vêm com eles. Krishna não apenas vem e exibe seus passatempos, mas ele também vem com os seus associados, e os passatempos, a atividade dos seus associados são tão importantes como a atividade de Krishna, porque esses seus associados eternos do mundo espiritual, esses Ragatmika devotos, esses devotos Ragatmika, eles são o modelo arquetípico de como que nós temos que agir no serviço a Krishna. Eles são o que vão inspirar. Então, portanto, Krishna, as atividades de Krishna, elas são feitas para dar prazer a esses devotos, e esses devotos servem a Krishna. Então, portanto, se nós queremos servir a esses devotos, esses associados de Krishna, as golpes, você tem uma atração por Krishna, de acordo com este bhava, aquela emoção, você tem que buscar a associação, e a associação significa isso também, Vani, ouvir as mensagens, ouvir os passatempos, porque os passatempos dos devotos são tão importantes como os passatempos de Krishna, porque eles são ligados diretamente com Krishna, porque Krishna vem nesse mundo material, ele traz consigo o seu séquito. E esse séquito nos explica como servir a Krishna. Esta é a graça de Chaitanya Mahaprabhu, que ele veio os dois. Ele veio Deus e o devoto no mesmo corpo. Veio Krishna, Govinda, e veio Radharani. Veio Krishna, o Senhor Supremo, objeto supremo do amor, e Krishna como o amor personificado. Tá claro? Então vamos dar uma olhada se apareceu uma perguntinha aqui. Veio uma pergunta do Krishna Keshava Prabhu. Ele pergunta: a partir de que momento o ouvir as atividades transcendentais vem impulsionar o ouvinte a despertar seu amor latente por Krishna?
a partir do momento que você canta, que você ouve, sem cometer ofensas, tá? A partir do momento que a sua consciência está situada na plataforma de Shuddha Sattva, de Vasudeva, você purificou da inveja de Krishna. Então, enquanto ainda nós estamos contaminados, podemos servir a Krishna. Os passatempos de Krishna são importantes, eles vão nos purificar. Por isso é dito que enquanto ainda não estamos perfeitos, os nomes de Krishna, as atividades de Krishna, ainda não são os nomes de Krishna, não são as atividades de Krishna que estamos nos associando. Baixa o reflexo, a sombra deles. Então, a sombra das atividades de Krishna, das histórias de Krishna, do nome de Krishna, tem o efeito de purificar aqueles que não são perfeitos. Entende? Então, portanto, ouvir sempre é importante. Então, se nós não desenvolvemos amor puro por Krishna, por ouvir essas atividades, porque nós não estamos fazendo a nossa contrapartida, não estamos purificando a nossa consciência. Anartha Nivriti. É dito que o serviço devocional tem que ser executado na companhia dos devotos. E é na companhia dos devotos que a Anartha Nivriti vem. Mas muitas pessoas vão ali, se associam com os devotos, se ocupam dos devotos, mas quando começa a ver as impurezas, falam, não, ficar com devoto não dá, porque aqui a gente tem que ficar humilde. Aí ficam criando filosofia de vítima. Nós temos que entender que a associação com os devotos, ela nos dá o exemplo de humildação, tá? Porque pelo exemplo dos devotos, nós sabemos que nós não podemos querer ser o Senhor, não podemos querer ser o desfrutador. Então, por isso que a associação com devotos puros é muito desagradável para quem ainda não quer abrir a mão da sua contaminação. É como aquele exemplo que Srila Prabhupada dá, como se caça macaco. Para caçar macaco, você bota dentro de uma cumbuca uma banana. E o macaco coloca a mão na cumbuca e a mão passa na abertura e ele pega a banana. Quando ele pegou a banana, a mão fica maior do que ele entrou. Aí não sai. E assim o macaco é preso. Então nós também da mesma maneira. Nós, apesar às vezes de aprendermos a servir a Krishna, aceitarmos o mestre espiritual, pretender ser devotos, nós ainda não largamos a banana da gratificação do sentido que às vezes de forma mais sutil, com prestígio, fama, adoração. Então, e ainda é a banana da gratificação do sim. Então, enquanto ainda nós estamos assim, nós não podemos... Por isso dito, se você canta Hare Krishna puramente, o Mahamantra, ele dá raça. Ele espiritualiza nós. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. Então, o processo é exatamente isso. A partir de que momento nós vamos ouvir a atividade de Krishna por isso aquele verso do Bhagavatam, 10º canto, ele fala isso, aquele que ouve com fé. Esta fé mostra a pureza de não ter nenhum minuto, uma partícula minúscula de inveja de Krishna. De não querer imitar Krishna, de não querer ser superior a nada. Então, quando você tem isso, aí por ouvir as atividades confidenciais, purifica. Agora, se você ouve as atividades confidenciais e ainda tem essa inveja, o efeito ainda não vem. Você se purifica das reações de suas atividades pecaminosas. Sim, purifica, mas para desenvolver amor por Krishna, temos que fazer a nossa lição de casa. Temos que viver conscientes de Krishna 24 horas por dia. Tá bom? Então, a partir de como... Ela tá certo? Acho que respondeu a pergunta. Então, podemos encerrar nossa aula. Obrigado pela atenção a todos os presentes que participaram da aula, tá? E que poderão ouvir depois também aqueles que estão interessados em ouvir esse tópico de Krishna Katha, que abre esta semana de comemoração de Janmashtami. Haribol.